Existem pessoas que fazem oração todos os dias e continuam travadas. Oram, jejuam, pedem, clamam, mas a vida financeira não muda, as portas não abrem e tudo parece bloqueado. Na tradição espiritual judaica, isso não é explicado apenas como falta de fé, é explicado como falta de alinhamento. Existe uma diferença entre rezar com o fluxo e rezar contra o fluxo. E é aí que você vai entender um conceito muito interessante, porque existe dentro do pensamento judaico uma diferença entre pedir como mendigo e declarar como herdeiro. Existe uma diferença entre falar palavras e ativar palavras com intenção. Esse vídeo ele mostra como a oração, as palavras e o estado interior influenciam diretamente o fluxo de abundância segundo os princípios antigos preservados na tradição bíblica e judaica. Então, se você quer aprender mais sobre isso e destravar a sua vida, você está no lugar certo. Na tradição antiga ensinava-se que existem leis espirituais que funcionam da mesma forma que as leis físicas. Assim como a gravidade não depende da religião da pessoa, as leis espirituais também não dependem da denominação. Elas funcionam quando há fé verdadeira, intenção correta, alinhamento interior, coerência entre palavra e pensamento. E aí que a gente vai entender porque muitas vezes a mudança não acontece quando a pessoa apenas repete palavras, mas quando ela se posiciona corretamente diante do Eterno. E olha que interessante, relatos de transformação sempre tem um padrão. A pessoa já tentou tudo, já buscou soluções convencionais, fez planos, negociações, pedidos, promessas e nada acontece. Então, ela decide fazer algo diferente. Ela começa a praticar a oração com intenção. Não por desespero, mas como alinhamento, com consciência, com entrega, e aí você vai entender que muitas vezes o que estava travado começa a se mover. As portas que estavam fechadas começam a se abrir, contatos reaparecem, oportunidades surgem, situações que pareciam impossíveis começam a mudar. E na tradição espiritual você vai entender que isso é chamado de abrir o canal. E esse é um dos ensinamentos mais importantes. Existe uma diferença enorme entre duas formas de oração: rezar com o fluxo. Quando a pessoa ora com confiança, gratidão e certeza, ela não está ali tentando forçar o mundo, ela está ali se alinhando com algo que já existe. Ela abre espaço interior, ela se torna receptiva para aquela bênção, ela entra na frequência certa. E na linguagem espiritual isso é chamado de sintonia. Assim como o rádio não cria música apenas encontra a estação, a oração não cria bênção, ela sintoniza o canal. E aí é justamente quando você começa a se alinhar espiritualmente, mesmo que a bênção não tenha acontecido, você começa a agradecer como se ela já tivesse acontecido. E aí temos outra forma de orar. Quando a pessoa ora em pânico, com medo, com urgência desesperada, você está orando contra o fluxo. Quando você diz, se não acontecer agora, minha vida acabou, essa energia ela cria o bloqueio, porque a oração ela está carregada de falta e não de confiança. Por isso que a tradição milenar ensina que Deus responde mais ao estado do coração do que as palavras da boca. E aí é justamente o que a gente vai ver agora. Os textos antigos já ensinavam isso. Ora com alegria, não com tristeza. Ora com certeza, não com dúvida. Ora como quem já recebeu, não como alguém que implora. Porque quem pede como mendigo, recebe como mendigo. Quem se posiciona como herdeiro, recebe como herdeiro. Esse princípio aparece em muitos ensinamentos preservados na tradição judaica. A oração ela não é apenas um pedido, ela é o posicionamento da sua vida. Então a forma como você pede faz diferença e muito no seu pedido de oração. No início da Torá, a criação acontece pela palavra. Deus diz, haja luz e houve luz. Isso ensina um princípio muito profundo. Palavras criam realidade, não apenas simbolicamente, mas espiritualmente. E a tradição judaica ensina que a fala conecta o mundo invisível ao mundo visível. Por isso que aquilo que a pessoa repete constantemente se torna parte da realidade que ela vive. Quem declara escassez continuamente fortalece a escassez. Quem declara derrota continuamente fortalece a derrota. Quem declara impossibilidade bloqueia o fluxo. Palavras funcionam como semente. O que se planta no invisível aparece no seu visível. E aí quando a pessoa muda a forma de falar, ela começa a mudar a forma de pensar. Quando muda a forma de pensar, muda a forma de sentir. E quando muda a forma de sentir, muda a forma de agir. E aí a realidade começa a responder. A tradição compara isso a trocar um sistema antigo por um novo. Arquivos antigos de escassez continuam rodando dentro da mente. Crenças herdadas continuam sabotando decisões. Medos antigos continuam bloqueando as suas oportunidades. A oração consciente funciona como uma reprogramação. Ela apaga os padrões antigos e instala novos padrões. E aí existe uma condição para que essa oração funcione. Não pode haver contradição. Não adianta falar abundância e pensar escassez. Não adianta declarar fé e sentir desespero no dia a dia. Não adianta repetir palavras e
duvidar internamente, porque quando há divisão interior, o processo se cancela. A tradição ensina algo valioso. A palavra e o pensamento precisam caminhar juntos. Quando a boca declara, o coração precisa concordar. E quando o coração concorda, a realidade começa a se mover. Por isso que é muito importante a certeza, porque depois de declarar, não se volta atrás. Depois de orar, não se questiona. E depois de entregar, não pode duvidar. Os sábios ensinavam que a oração deve ser selada com certeza, porque a dúvida quebra o fluxo de escassez e a confiança mantém o canal aberto. A pessoa deve agir como quem acredita que a resposta já foi liberada. Então ela se prepara, ela se organiza, ela se posiciona, ela vive como quem espera receber. E esse comportamento cria o espaço para que a bênção se manifeste na sua vida. E a tradição judaica ensina algo muito prático. Quem espera a prosperidade se prepara para a prosperidade. Quem espera a provisão organiza a vida. Quem espera crescimento se comporta como quem vai crescer. Isso inclui organizar a casa, as finanças, a mente, as palavras, as atitudes, porque a abundância não permanece onde há desordem. O fluxo precisa ser canal. Canal precisa estar preparado para que essa abundância chegue na sua vida. Então, comece a se preparar hoje para receber aquilo que você tanto deseja, porque quando a pessoa remove bloqueios internos, o fluxo começa. E quando o fluxo começa, oportunidades aparecem. E quando essas oportunidades aparecerem, as decisões precisam ser tomadas na sua vida, porque quando as decisões são tomadas com sabedoria, a vida muda. Na tradição espiritual, isso não é chamado de sorte, isso é chamado de alinhamento, porque a oração ela não é mágica, não é superstição, não é repetição de palavras, ela é posicionamento. E quando a pessoa ora com medo, ela trava. Quando ela ora com culpa, ela bloqueia. Quando ela ora com dúvida, ela acaba cancelando as suas bênçãos. Mas quando ora com fé, consciência e alinhamento, ela abre o caminho da prosperidade. A prosperidade não é sobre ter mais dinheiro, é viver com fluxo, com direção, é viver sem o peso constante da escassez. E quando o seu interior muda, o exterior começa a responder. Esse é o princípio que muitos ignoram, mas que a tradição judaica preservou por séculos e que continua funcionando para quem pratica com a intenção correta. Então, se você gostou desse vídeo, comenta aqui abaixo. Eu vou prosperar, para que você comece a ativar esse fluxo de bênção na sua vida. Eu aguardo você para os próximos vídeos. Se inscreva no canal, deixe o seu like, porque assim eu vou saber que você está gostando e eu vou criar mais conteúdos para vocês. É isso, pessoal. Até a próxima e shalom, shalom!